Olá pessoal, essa videoaula ela tem como tema tecnologia da cerveja dentro da disciplina de tecnologia de bebidas. Ela vai ser dividida em duas partes, sendo que essa primeira parte vai tratar um pouco do histórico, conceito, legislação e as duas primeiras etapas iniciais da elaboração da cerveja, que é a maltagem e a mosturação. Na próxima semana, nós vamos abordar as duas partes finais, que é a fermentação e o acabamento da bebida. Bom, o que a gente pode falar? Estima-se que o homem começou a utilizar bebidas fermentadas há 30 mil anos, sendo que a produção de cerveja, cujos primeiros relatos indicam que ela já era elaborada desde 8 mil anos antes de Cristo. Essa bebida foi desenvolvida paralelamente aos processos de fermentação de cereais e difundiu-se lado a lado com as culturas do milho, centeio e cevada nas antigas sociedades estáveis. Também há registros sobre a utilização da cerveja na antiguidade entre os povos da Suméria, Babilônia e Egito. A bebida também foi produzida por gregos e romanos durante o apogeu dessas civilizações. Porém, foram os germânicos, que são povos derivados dos bárbaros, que se destacaram desde o início na arte de fabricar a cerveja. Não é à toa que a principal Oktoberfest no nosso mundo, é justamente na Alemanha, que é um evento gigantesco que não acontece só no mês de outubro, ele já inicia já no mês de setembro. A cidade, principalmente de Munique, recebe turistas do mundo inteiro, durante esse período de setembro a outubro, para participar dos festejos, da celebração da cerveja. Como aqui no Brasil nós também temos colonização alemã, a principal festa maior, ela fica então em Blumenau, Santa Catarina, sendo que no Rio Grande do Sul também temos colonização alemã e tem então Oktoberfests, no município de Santa Cruz e Igrejinha. Pelotas vai ter esse ano a primeira Oktoberfest, acho que no mês de novembro. Acredito eu que não seja para competir, com essas cidades mais conhecidas como, anfitriãs de festas da celebração da cerveja. E no Brasil, a gente falou um pouco da Alemanha, um pouco da colonização alemã no Brasil. Mas aonde surgiu a introdução da cerveja no país? O hábito de tomar cerveja, ele foi trazido por Dom João VI no início do século XX, durante a permanência da família real em território brasileiro. Então, voltando um pouquinho no tempo, Dom João VI saiu fugido de Portugal em 1808 e ele se instalou no Brasil colonial. E ele era um admirador da cerveja, então ele trouxe essas primeiras garrafas para poder também continuar a consumir essa bebida aqui no Brasil, que até então não existia, o consumo de cerveja. Nessa época, a cerveja era consumida, e importada de países europeus, não tinha fabricação. Foi somente em 1888, ou seja, 80 anos depois que o rei Dom João VI pisou primeira vez no Brasil, foi fundada então a primeira cervejaria, que é a Manufatura de Cerveja Brahma. E 3 anos depois, 1891, na cidade de São Paulo, inaugurou-se a Companhia Antártica Paulista. Passados 100 anos, mais 100 anos, essas duas cervejarias mantêm ainda hoje o domínio do mercado de cerveja no Brasil. E elas se uniram então no ano de 2004, compondo então a Ambev, que é a maior empresa cervejeira do mundo, No Brasil há fábricas imensas que produzem mais de 1 milhão de litros, porém as pequenas cervejarias estão aumentando sua fatia no mercado brasileiro. Ainda mais porque as pequenas cervejarias estão de olho no nicho de mercado que eu acredito que há 5 anos atrás não existia, que é justamente o consumo de cervejas artesanais. Então, antigamente se consumia muito no Brasil cerveja Pilsen, aquela cerveja mais leve, menos encorpada, ideal para o nosso clima tropical. Mas agora, a gente escuta tanto outros nomes como IPA, Red Ale,
Weiss, desculpa, né? Que são bebidas, então, são tipos de cervejas que até então, um tempo atrás, a gente nem conhecia, né? Mas que são largamente produzidas e consumidas principalmente no mercado europeu. Os 5 maiores produtores de cerveja do mundo, tá? Segundo sites especializados em cerveja, né? E mestres cervejeiros, é a China, claro. A China, ela tá ocupando o primeiro ranking em várias áreas. E por que não da cerveja, né? Apesar de eles não serem os grandes consumidores de cerveja, ainda assim, eles consistem, né? O país, o território, que produz mais cerveja no mundo. Em média, 48 bilhões de litros de cerveja ao ano. E questão de consumo, ocupa apenas o 24º lugar. Em segundo lugar, os Estados Unidos. Ele é o segundo país maior produtor de cerveja. É dono de uma escola cervejeira própria, tá? Em 2011, o ano que foi realizada essa pesquisa, sua produção foi de cerca de 22,5 bilhões de litros. A China já produzia o dobro. Nosso país, sim, ele tem crescido bastante no segmento, ainda mais agora com o aumento do consumo de bebidas, né, de cervejas artesanais. E ele ocupa ainda a 3ª posição no ranking, com uma média de 13 bilhões de litros de cerveja ao ano. Mas vai ficar uma pergunta aí: será que nós também estamos em 3º lugar no maior consumo per capita de cerveja? Ou estamos ocupando o 1º lugar? Logo, logo já vamos ficar sabendo. E para continuar, em 4º lugar encontra-se a Rússia. A Rússia, apesar de ela ser conhecida por suas famosas vodkas, ela já chegou a produzir 10,2 bilhões de litros, tá, de bebida ao ano. E por fim, a Alemanha, né, que é conhecida mundialmente como país consumidor de cerveja, anfitriã da maior Oktoberfest do mundo, tá? Mas ela produz cerca de 9,5 bilhões de litros da bebida e é o único país que está entre os 5 principais no ranking de maiores produtores e maiores consumidores de cerveja. Ou seja, o Brasil não está presente no ranking das 5 maiores, né, localidades do mundo que consomem cerveja por habitante. Vamos descobrir quem é? Então, para quem estava curioso, sim, é a República Tcheca, o país em primeiro lugar há anos no consumo anual de litros de cerveja por habitante, que é o consumo per capita. Para quem não sabe, a República Tcheca é um país localizado no leste europeu. Ela fazia parte, né, antigamente, na época do comunismo, junto com a Eslováquia, da República Tchecoslováquia. No fim do comunismo, esses dois países se desmembraram e a República Tcheca, então, o país da cerveja Pilsen, né, onde se criou então esse tipo de cerveja tão consumido no nosso país, continua então consumindo. Eles consomem desde o café da manhã, tá? Cerveja, né? Eles gostam muito. E lá é um país frio, né? Não vamos pensar que é um país como o nosso tropical. Em segundo lugar vem então a Áustria, que também fica no leste europeu, com 108 litros por habitante, a Alemanha com 107, a Irlanda com 94 e em quinto lugar a Polônia. Onde é que nós estamos? Sim, estamos lá embaixo, né, discreto 17º lugar, consumindo então 62 litros ao ano, né? Embora nosso país, por ter um território tão vasto, né, por incrível que pareça, a cachaça ainda é uma das bebidas mais consumidas, né, principalmente no norte e no nordeste, tá? Localidades com baixo, como eu posso dizer para vocês, baixo poder aquisitivo, né? Então acaba não conseguindo consumir a cerveja e acaba consumindo a aguardente de cana. Também a gente tem escutado muito, né, a falar sobre as cervejas ale, né? Até então a gente falava muito da lager, né? Embora a gente nem sabia o que era lager, é que a Pilsen está classificada como uma cerveja lager, mas com o advento das cervejas artesanais, então começaram a produzir aqui no Brasil cervejas muito típicas do Reino Unido, que são as ales, né? A IPA, por exemplo é um exemplo de ale. IPA, Indian Pale Ale, né?
Ou seja, os britânicos, quando estavam conquistando a Índia, queriam continuar consumindo a cerveja tradicional deles, né? Então, é uma cerveja que tem maior adição de lúpulo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco desse insumo, mas o lúpulo, ele tem substâncias bacteriostáticas e ele é antisséptico. Então, isso faz que aumenta a vida útil da cerveja. Então, como eles iam de navio, a cerveja chegava, então, digamos assim, segura para ser consumida sem ocasionar qualquer tipo de desordem, né? Alguma doença. Então, por isso vem IPA, Indian Pale Ale. Indian porque eram as cervejas que os britânicos levavam nos navios quando iam, então, até as Índias, né? Ele tem como característica a fermentação alta, ou seja, os micro-organismos agem na superfície do tanque de fermentação. A temperatura dessa fermentação é conduzida entre 15 a 24 graus Celsius, um pouco mais superior que a temperatura observada na fermentação das larchas. O tempo de produção é de 1 a 3 semanas e tem como características cervejas mais complexas, com aromas, sabores e cores variáveis, né? Então temos como tipos a IPA, a principal, né, cerveja desse tipo, American Pale Ale, a Stout e a Porter, né? A baixa, que a principal então é a Pilsen, também tem alguns tipos de Lager, Bock e Dark Lager. Tá? Os micro-organismos eles vão agir no fundo do tanque e a temperatura de condução da fermentação é um pouco menor, de 8 a 12, mas o tempo de produção é muito maior, vai de 1 a 3 meses, né? E é uma cerveja mais simples, produzida em grande escala, o aroma é bem mais discreto, né? Então a gente vai comparar a Pilsen com a IPA é aromática, perfumada, né? Aquele amargor intenso, que tem muito a ver com o lúpulo. O lúpulo, além de ser bacteriostático e antisséptico, ele também contribui no desenvolvimento de aromas e sabores. Aqui a gente tem algumas características, como por exemplo a Pale Ale, não é a Índia, né? É uma cerveja de coloração cobre, claro, com sabor frutado, levemente amarga e aromática, né? Então ela tem por volta de 5,5% de volume de álcool. A IPA, abaixo à direita, também tem uma coloração cobre, mas tem uma alta intensidade de amargor e aromas cítricos herbais, um pouquinho mais de teor alcoólico, em média de 6,7% de volume, tá? A Red Ale é outra ale também perfumada, tá? É avermelhada devido ao uso de maltes caramelizados, o que confere corpo, potência e sabor frutado. E aí tem outras também, tem vários sabores de banana, cravo, florais, a Weiss. A Weiss, ela é produzida, então, com o malte da cevada, assim, o malte do trigo, que deixa uma outra característica, né? A Wheat Beer, além de trigo e aveia, né, possui um leve toque de casca de laranja e coentro. Então, são variações, né, que dão aquele sabor e aroma especial às cervejas, né? Essas aqui são todas de alta fermentação. Bom, e a parte de legislação, né? Decreto número 6.871, de 4 de junho de 2009, ela regulamenta a lei número 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre padronização, classificação, registro, inspeção, produção e a fiscalização de bebidas. Eu trouxe apenas o artigo 36, mas quem tiver curiosidade, basta colocar então o decreto no Google, que vocês vão encontrar outros, né, outros artigos que vêm depois desse artigo 36, que trata de mais outros, né, outras características importantes, né, e classificações de cerveja no Brasil. O artigo 36 diz: cerveja é uma bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro, oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura com adição de lúpulo. Então, pessoal, em linhas gerais, cerveja é isso. É fruto de uma fermentação alcoólica, ou seja, o álcool presente na bebida cerveja, ela é natural. Então, tem que haver fermentação para que seja produzido o álcool etílico. E a gente sabe que para ter a produção de álcool, precisa ter, então, no moço, açúcares fermenticíveis. E, diferentemente do que a gente se observa no mosto da uva, do vinho, a cevada, né, ela é um grão. E esse grão, ele tem uma alta concentração de amido. E amido é um polissacarídeo, uma macromolécula. E as leveduras não utilizam este açúcar para conseguir realizar a fermentação alcoólica e desdobrar então os açúcares em gás carbônico e principalmente álcool etílico. Então, por isso que a etapa de mosturação, a produção do mosto, é um pouco mais complexa quando comparado com o mosto da uva.
Além disso, a água potável, né? A água é muito importante ter características especiais. Então, se é large, se é uma pilsen, se ela é uma red ale, uma IPA, vai ter características especiais que a água, por exemplo, presença de alguns sais, né, que vão dar característica também a esses tipos de bebidas, tá? A ação da levedura, apenas Saccharomyces, tá? O gênero Saccharomyces, essa levedura que atua em todas as fermentações alcoólicas e tem que ter obrigatoriamente a adição de lúpulo, né? O lúpulo é essencial, não há como fazer uma cerveja sem adição deste ingrediente. O malte, ali no artigo 1, o malte de cevada usado na elaboração de cerveja e lúpulo poderão ser substituídos por seus respectivos extratos. Também é permitido na legislação brasileira, junto com o malte de cevada, utilizar o que chamam de adjuntos, né, outras fontes de açúcares fermenticíveis, o que faz com que os extratos para a elaboração de cerveja sejam então mais baratos e por isso se consegue então introduzir no mercado cervejas com menor custo aquisitivo. O malte é o produto obtido pela germinação e secagem da cevada, devendo o malte de outros cereais ter a designação acrescida no nome do cereal de sua origem. Então, por exemplo, malte de trigo. Quando a gente fala apenas malte, isso escrito no rótulo de qualquer cerveja, já se remete direto ao malte da cevada. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco como que a cevada transforma esse malte e por que tem que ser na forma de malte e não na pura simples, né, forma de grão de cevada. O estado de malte é o resultado, né, o resultante da desidratação do mosto de malte até o estado sólido ou pastoso, devendo, quando reconstituído, apresentar as propriedades do mosto do malte, tá, antes da desidratação. Parte do malte de cevada, que como eu falei para vocês, no artigo 4, né, pode ser substituído por adjuntos cervejeiros, cujo emprego não poderá ser superior a 45% em relação ao extrato primitivo. O artigo 5º, consideram-se adjuntos cervejeiros a cevada cervejeira e os demais cereais aptos para o consumo humano, malteados ou não malteados, bem como os amidos e açúcares de origem vegetal. Quando se tratar de açúcares vegetais, diferentes dos provenientes de cereais, a quantidade máxima de açúcar empregada em relação ao seu estado primitivo será 1. Na cerveja clara, menor ou igual a 10% em peso. 2. Na cerveja escura, menor ou igual a 50% em peso, podendo conferir ao produto acabado as características de adoçante. E 3. Na cerveja extra, menor ou igual a 10% do estado primitivo. No artigo 7, carboidratos transformados são os derivados da parte amilácea dos cereais obtidos por meio de transformações enzimáticas, o que vão ocorrer durante a mosturação. Mas já vamos falar a respeito deste assunto. Nono, mosto lupulado é o mosto fervido com lúpulo ou seu extrato e dele apresentando os principais aromáticos e amargos, ficando estabelecido que lúpulos são os cones da inflorescência da espécie Humulus lupulus, em sua forma natural ou industrializada, aptos para o consumo humano. E 2, estado de lúpulo é o resultante da extração por solvente adequado, nos principais aromáticos ou amargos do lúpulo, isomerizados ou não, reduzidos ou não, devendo o produto final estar isento de solvente. Então temos aqui uma ilustração da matéria-prima, né, presente em qualquer cerveja. Temos então o malte, que é o ingrediente principal, que dá todas as características sensoriais, né, juntamente com o lúpulo, a cerveja. O uso de adjuntos, né, representado aqui por esse amarelinho, né, segunda figura abaixo ali da esquerda, né, no meio, que seria então representando aqui os grites de milho, né? As cervejas Pilsen, essas que são as de entrada, linha de entrada, né? Vamos pensar cerveja Brahma. Tem a Brahma essa, tá? Mas já paramos pra pensar qual a diferença dessas duas cervejas? O que é a Brahma extra? O que ela tem de extra que a Brahma não tem? Bom, pessoal, é até ao contrário. A Brahma, eu digo brincando que ela tem um extra. Ela tem, além do malte, ela tem grites de milho ou uma outra fonte de açúcar fermenticível. Já a Brahma extra, né, como tem análogo da Antártica, né, tem a Antártica e a original, são cervejas, tanto a essa como essa original, são cervejas que são puro malte. Então, por isso que elas têm um valor maior, tá, de mercado, porque são cervejas que não têm, então, o uso de extratos de açúcares não oriundos do malte.
deixando então ser mais barato. Então é isso aí, são cervejas mais caras porque são puro malte. A água também, basicamente, como qualquer bebida, principalmente é água, né? E essa água tem que ter características especiais. E por fim, o levedo, né? Ali embaixo, então, pessoal, ali temos o verdinho, é o lúpulo, e abaixo aquele pó é as leveduras liofilizadas, que elas vão ter que ser reativadas. Já falamos isso também na elaboração do vinho. Sempre que se usa leveduras liofilizadas, a gente tem que fazer com que elas consigam se desenvolver neste mosto e que outros micro-organismos não estejam competindo com ela, para que a fermentação alcoólica ocorra da melhor maneira. Então aqui, pessoal, nós temos as 4 principais, né, as grandes etapas de produção de cerveja. Muitos autores, né, não é uma unanimidade, mas dividem todo o processo complexo de elaboração de cerveja em 4 grandes etapas: maltagem, mosturação, fermentação e acabamento, tá? Finalização. E não quer dizer necessariamente que todas as cervejarias elas aplicam essas quatro grandes etapas, né? Elas já começam basicamente na mosturação, porque a maltagem, né? Os grandes produtores de malte no nosso mundo é a Alemanha e a Bélgica, né? Principalmente, e muitas cervejarias, inclusive aqui no nosso município de Pelotas, compram então, né? Importam esse tipo, então tem uma série de maltes, né? E esses maltes que então vão produzir as diversas cervejas artesanais que a gente encontra no mercado. Então eu vou dizer alguns para vocês: Pilsen, né, que é da Alemanha, o Arome da Bélgica, tem o Cara Blonde da Bélgica, Café da Bélgica, o Cara Ruby da Bélgica, Black e Chocolates 2 da Bélgica, né? Então alguns, por exemplo, eles são mais tostados, mais caramelizados, o que vai conferir então características especiais às cervejas produzidas, tá? A mosturação nada mais é que a produção do mosto. A gente vai ver que o malte, ele produz enzimas, e essas enzimas, quando contado com conteúdo amiláceo do interior do grão do malte, né, que era a cevada, ela vai quebrar, então desdobrar esse amido para açúcares, né, moléculas de menor peso molecular, sendo facilmente utilizável então pelas leveduras. Depois tem a fermentação, que é a etapa principal, que vai transformar então esse mosto cervejeiro, essa mistura, no produto cerveja que a gente conhece. E o acabamento são etapas de finalização, filtração, a própria carbonatação. Aí vocês podem pensar, mas a fermentação, ela não libera gás carbônico? Sim, libera, mas parte é perdida nos tanques de fermentação, ou dornas, né? Um outro nome bastante aplicado para tanques de fermentação na indústria cervejeira. E aí se faz então uma complementação, uma saturação de gás carbônico, deixando então aquela espuma, né? Aquele colarinho tão tradicional que muitos gostam, né? E aliás, muitos mestres cervejeiros, eles indicam que tem que tomar a cerveja com um colarinho, né? Embora muitas pessoas acabam então servindo de maneira que o colarinho não seja formado em grande escala, tá bom? Vamos começar então com a maltagem. Então a etapa 1 é maltagem, que nada mais é a produção de malte a partir do grão de cevada, de forma controlada para emprego industrial. A cevada, ele é uma gramínea, tá? Cujos grãos na espiga podem estar alinhados em 2 ou 6 fileiras, tá? Ele é um grão que é constituído basicamente por uma casca externa, pode ver no esquema ao lado direito, tá? Então tem uma casca externa, endosperma, amiláceo e o germe, embrião, tá? A casca constitui uma proteção externa para o grão. Ela é constituída de material celulósico, apresentando proteínas, resinas e tanino em menor quantidade. O endosperma é o amido, né? O tecido de reserva, que é onde então, posteriormente, as leveduras, tá, vão utilizar esses açúcares que vão ser desdobrados pelas enzimas e vão poder então fermentar o mosto cervejeiro, transformando então este em cerveja, tá? O acúmulo de amido é na forma de grânulo, tá? Por volta de 30% em amilose e 70% de amilopectina, tá? E é na região do germe que se tem ali o início do processo de germinação do grão. Então, o malte nada mais é que cevada germinada. Então, por que a cevada? Porque a cevada, ela tem, então, como características, né, uns atributos muito interessantes para a produção do malte. Em primeiro lugar, ela germina fácil, uniformemente, apresenta brotamento, que seria, então, o surgimento das radículas. Pode ver, então,
na foto à esquerda a cevada germinada, então essa germinação é que nós falamos de radícula, e tem a estatística de mais de 98% dos grãos, após a fase de maceração na maltagem, estão então radicularizados, né, com radícula. E apesar da baixa concentração de proteínas, o poder diastático das enzimas deve ser suficiente para hidrolisar todo o amido do malte e dos adjuntos. E as enzimas presentes no malte de cevada têm esse poder diastático bastante elevado, tá? Bom, então como é que acontece a etapa de maltagem? Ela é subdividida em 3 etapas: maceração, germinação e secagem, tá? Então a cevada, ela vai estar presente em silos, vai estar limpa, tá? Ela vai então entrar no tanque de maceração, onde vai ser injetado oxigênio e água, temperatura oscilando em média de 5 a 18 graus Celsius, e essa água, né, é trocada, essa água de maceração, a cada 6 a 8 horas, né? O oxigênio é necessário para a respiração do embrião da cevada, e ele é fornecido pela injeção de ar nos tanques e durante as trocas de águas da maceração. O processo termina em torno de 2 dias, quando a cevada atinge entre 42 a 48% de umidade, ou seja, essa cevada, ela vai então absorvendo água, elevando então o seu teor de umidade. Neste momento, né, neste ponto de umidade entre 42 e 48%, é onde há o surgimento então da radícula, né? Começa então a germinação. Tem que ter radícula por volta de 2/3, né, do comprimento total do grão, porque já se sabe cientificamente que quando está essa radícula num tamanho de 2/3 do grão, é que é a fase máxima de produção enzimática, e é aí então que vai ter uma maior eficiência no desdobramento do amido lá na amostração, para que se forme então açúcares fermenticíveis para serem usados pelas leveduras na fermentação alcoólica. Bom, a cevada macerada, então, ela é colocada para germinar, depois tem uma foto no próximo slide, em compartimentos apropriados. Geralmente eles apresentam um fundo falso perfurado, sobre o qual vai repousar uma cama de cevada. Tá? O ar úmido em fluxo ascendente ou descendente, ela vai atravessar o leito de cevada e manter a temperatura dos grãos na faixa de 15 a 21 graus Celsius, isso durante a germinação. Além de retirar calor, a corrente de ar arrasta o gás carbônico, que também é produzido pela respiração dos grãos, ao mesmo tempo que fornece oxigênio indispensável para o processo germinativo. Usualmente o mateiro encerra a etapa quando a estrutura embrionária atinge então os 2/3, e esse tempo varia então de 3 a 6 dias. Para interromper a germinação, se passa então para a terceira etapa, onde a umidade final do malte tem que estar em torno de 4,5% quando é um malte utilizado para a produção de cervejas do tipo lager, e de 2 a 3% quando se utiliza para a elaboração de cervejas tipo ale, tá? Então, como eu comentei, o processo de germinação é interrompido pela secagem dos grãos de malte. Esse processo se desenvolve então em compartimentos conhecidos como secadores. Há um esquema deles aqui, desse tipo de secadores, logo abaixo à esquerda, tá? O ato de secagem quente e seco passa através do leito de malte em fluxo ascendente e descendente, e a secagem por longos períodos e baixas temperaturas resulta em um malte claro, com conteúdo enzimático praticamente intacto, enquanto que a secagem rápida e quente produz um malte escuro com atividade enzimática deficiente. O processo de secagem ocorre em 3 etapas distintas. Etapa 1, ar na temperatura entre 49 e 60 graus Celsius, que vai ocorrer então a maior remoção de água livre. Então a umidade ela vai então dos 48% lá na maceração, vai reduzir a metade para limites assim próximos de 23%. Posteriormente, então, na segunda etapa intermediária, a remoção da umidade vai ser mais lenta, mas se reduzir o fluxo e aumentar a temperatura, lembra? Primeira etapa, entre 49 e 60 graus. Essa temperatura vai elevar para 71 graus Celsius até atingir uma umidade de 12%. Por fim, vai se elevar ainda mais, né, a temperatura em torno de 88 graus Celsius na terceira e última etapa, tá? Para a eliminação final, até chegar aos fins de 4 a 5 ou de 2 a 3%.
30%. Então, temos aqui na foto superior, temos então um geminador, tá? Onde tem ali, vai se ter então a injeção de ar, tá? E vai ter a água presente. E por fim ali abaixo nós temos então um secador, tá? Tá aí o leito de malte, onde vai então se retirar gradativamente, conforme vai aumentando os valores da temperatura, vai se retirando então também a umidade, né? A água livre. Bom, o que a gente pode falar também? Tá. Depois do malte pronto, a mosturação, que seria a produção de mosto a partir do malte de cevada, elaborado então na etapa anterior. Então, muitas cervejarias iniciam aí o seu processo, né? A mosturação, que vai ser então subdividido em 5 subetapas. Moagem do malte, mosturação, que seria a produção do mosto em si, filtração, fervura e resfriamento e aeração. A gente pode dizer, né, que a maior parte das cervejarias de grande porte, elas vão receber malte a granel. As de menor capacidade, que não possui silo, compram malte acondicionado em sacos de 50 quilos e armazenam em galpões apropriados. Nas cervejarias onde há silos, o malte, antes de ser moído, passa por uma peneira associada a um sistema de exaustão, que promove a separação de pedras, sementes estranhas, pó, etc. Em seguida, por um separador que elimina todo o material metálico e, por fim, o malte é pesado em balanças apropriadas e enviado para a moagem. Então, primeira etapa da mosturação, a moagem, né, que consiste no esmagamento do malte, vai então apresentar então uma abertura longitudinal da casca que vai expor o conteúdo amiláceo, né? Isso é realizado em moinhos de rolos e martelos. Aqui à direita tem um esquema de um moinho muito utilizado na indústria cervejeira, que contém então jogos de três jogos de rolo, onde então esse malte ele é esmagado de maneira que vai abrir longitudinalmente a casca e vai expor o conteúdo amiláceo, porque depois não é possível, né, as enzimas produzidas pelo malte, né, entrar em contato com o conteúdo amiláceo se a casca não estiver então aberta, tá bom? O malte bem moído deve ter as seguintes características: ausência de grãos inteiros, maioria das cascas rasgadas então longitudinalmente, ausência de partículas de endosperma aderidas às cascas, endosperma reduzido a partículas de pequeno tamanho e uniforme e quantidade mínima de farinha. Também se pode se aplicar, né, a moagem úmida, ou seja, adicionar água durante, né, a moagem, porque sabe-se que a moagem úmida, ela tem então como uma característica tornar a casca mais maleável, facilitando então o esmagamento. A segunda etapa seria a produção do mosto em si, tá? Que seria a transformação das matérias-primas cervejeiras, água, malte, lúpulo e adjunto, quando for cerveja que não seja puro malte, tá? Também é conhecida essa etapa como braçagem, e a braçagem acontece em tanques de aço inoxidável, como a gente pode então ver na figura ilustrada abaixo. Uma pequena parte do extrato de mosto, entre 10 a 15%, é constituída por substâncias oriundas do malte prontamente solúveis em água. O restante, 85 a 90%, é formado por produtos de degradação de macromoléculas pelas enzimas do malte. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco que enzimas que estão presentes no malte. Basicamente, a mosturação, quando se trata de uma cerveja puro malte, e se coloca então no mosturador, malte moído, né, água quente, né, e deixa então em contato esse malte moído com água quente e essa água em torno de 40 graus Celsius. Após em média, tá, após uma hora, então na metade desse tempo, 1/3 da mistura ela vai então para outro, né, compartimento do misturador. Vou mostrar para vocês aqui, né? Esse misturador tem mais de um compartimento, tá? Ele passa então com uma caldeira de fervura por 30 minutos. E essa fervura ela vai elevar a temperatura do mosto para a mais de 40 graus. E depois vai retornar ao misturador, tá? Fazendo com que a temperatura comece a diminuir. Então vamos pensar, pessoal. Caldeira de fervura 100 graus Celsius. Então vai ferver a 100 graus. Quando entrar em contato com aquele outro moço, os 2/3 que restaram em volta de 40, aquele 100, então, 1/3 que está a 100 graus, vai começar então a trocar calor
e vai começar gradativamente a diminuir a temperatura do moço até atingir um equilíbrio. A gente pode ver no quadro abaixo, lá na última linha, alfa-amilase, né? Tem uma faixa ideal de temperatura entre 68 e 72, onde vai produzir então açúcares diversos, incluindo a maltose. A maltose é um disacarídeo composto por duas moléculas de glicose e assim um açúcar fermenticível. Então a alfa-amilase, ela consegue então desdobrar o conteúdo amiláceo no tanque de mosturação e então de apresentar o açúcar em uma forma mais utilizável pelas leveduras. E tem outras, então, enzimas que também estão presentes no moço cervejeiro e que conferem uma ação tecnológica à elaboração da cerveja. Então, vamos ver ali de baixo para cima. Depois tem uma faixa ideal de temperatura entre 55 e 65 graus Celsius. Temos a beta-amilase, que também produz maltose. A gente tem que pensar que tem a amilopectina, tá? A amilopectina, ela é uma molécula presente no grânulo de amido que tem ligações, ramificadas. Depois temos proteases entre 45 e 55 graus Celsius, que quebram proteínas que geram a turvação da cerveja. Temos a ação da enzima peptidase entre 45 e 55 graus Celsius, ou seja, a temperatura ideal, faixa de temperatura também igual da proteases, produz maior quantidade de proteínas solúveis no mosto. Entre 35 e 45 graus Celsius a gente também tem a beta-glucanase, que promove a gelatinização, auxiliando a liberação de açúcares fermenticíveis. Tá? Tem a debranching, que promove a solubilização de amidos. E tem a fitase, que atua entre 30 e 52, que diminui o pH do mosto, tá? Quando a gente fala que faixa ideal de temperatura, vamos passar na alfa-amilase entre 68 e 72, não quer dizer que ela não atua em temperaturas abaixo ou acima, né? Quer dizer que ela vai, então, desempenhar o seu mecanismo chave e fechadura com maior eficiência, maior número de moléculas, tá? Em um dado período, por estar no seu ápice, na sua faixa de temperatura. Então, é necessário a cevada estar na forma de malte para que essas enzimas, então, presentes nesse quadro, elas não sejam sintetizadas e que possam atuar no conteúdo amiláceo presente, então, no interior do grão. O processo de degradação do amido, para a gente, então, relembrar conceitos da bioquímica, de fundamentos químicos de alimento, O amido, então, é um grânulo composto por duas moléculas, formadas, então, dois polímeros, polissacarídeos, formados basicamente de glicose. Temos a amilose, que é, então, a molécula linear, e a amilopectina, que é a molécula ramificada. As alfa-amilases, então, elas atuam quebrando, então, dextrinas, então, que também é um açúcar não fermenticível, e vai depois ter ação de outras enzimas presentes no mosto também, que são as dextrinases, que vai quebrar, então, essas dextrinas em glicose, maltose e maltotriose. A maltotriose, ela é um trissacarídeo, tá? Mas que consegue sim ser utilizado pelas leveduras na fermentação alcoólica. E depois temos a ação da beta-amilase, que quebra então a amilopectina diretamente em maltose, que é um açúcar fermenticível. Depois então da ação enzimática, ocorre a parte então de filtração. E a filtração, tá, consiste em separar da parte separar o líquido, parte sólida e insolúvel, e essa fração líquida é o mosto, que vai então ser fermentado e transformado em cerveja, tá? Bom, a gente pode dizer que o mosto basicamente é constituído pelo extrato das matérias-primas utilizadas na braçagem, dissolvido em água. Já o resíduo insolúvel é composto pela casca do malte, fragmentos da camada de aleurona do próprio malte da cevada, plúmula, restos de paredes celular e proteína coagulada. Normalmente, a filtração do mosto é realizada em duas etapas. Na primeira, a fração líquida simplesmente atravessa o leito filtrante. Então, a gente está mostrando aqui um esquema de uma tina de filtração largamente utilizada no Brasil. E você pode ver, então, aquele círculo, logo abaixo, que seria, então, o leito filtrante, onde vai fazer, então, promover a separação da torta do mosto primário. A temperatura da mistura deve estar por volta de 75 graus Celsius, temperatura a qual a viscosidade do mosto favorece sua pronta e completa separação do resíduo. As enzimas do malte vão estar, então, predominantemente inativas.
o desenvolvimento bacteriano estará bloqueado e não existe risco de se extrair substâncias insolúveis das matérias-primas, principalmente os taninos da casca do malte. Depois, a etapa subsequente é a fervura, que tem como objetivo conferir estabilidade biológica, bioquímica e coloidal, tá, do mosto. Nessa etapa, há o desenvolvimento de cor, aroma e sabor, bem como ocorre aumento da concentração de extrato. Durante a fervura, a flora microbiana presente no mosto, que resistiu ao processo de mosturação e filtragem, é destruída. O pH ácido, menor que 5,5, e as substâncias extraídas do lúpulo durante essa fase contribuem para a esterilização do mosto. A enzima alfa-amilase, que após a mosturação e filtragem poderiam apresentar alguma atividade, é agora inativada. As proteínas e os taninos são coagulados e eliminados do mosto na forma de trube, um resíduo mucilaginoso semelhante ao lodo. Na ebulição, alguns compostos voláteis, porque a temperatura da fervura na caldeira é em torno de 100 graus Celsius, por isso que a gente fala temperatura de fervura. O tempo é de 60 e 120 minutos, ou seja, de 1 a 2 horas, com uma taxa de evaporação de 5 a 10% de volume do mosto por hora, A gente pode também dizer que alguns compostos voláteis que conferem odor e sabor da cerveja ao malte são eliminados. Por outro, como a adição de lúpulo, confere então a riqueza sensorial que se tem em muitas cervejas, principalmente as cervejas IPA, que tem uma adição maior de lúpulo quando comparada com outros exemplos de cerveja. O desenvolvimento de cor da cerveja é em função da fervura. A produção de cor está ligada à caramelização de açúcares, formação de melanoidinas e oxidação de taninos. Essas reações produzem odores e sabores agradáveis de noz, leite caramelizado, o toffee e dentre outros. Pessoal, a gente tem que ter em mente o seguinte, As cervejas, elas são bebidas com um teor alcoólico bem menor quando a gente compara da cerveja, por volta de 5,5%. Eu sei que já existe no mercado cervejas artesanais que conseguem chegar a 9, 10%. Mas, em linha geral, vamos falar na Pilsen, que é a principal cerveja produzida no nosso país, tem por volta de 5 a 5,5% de álcool. A gente tem que pensar que nem todo o conteúdo amiláceo, vai então ser desdobrado em açúcar fermenticível. Então, isso já faz com que, naturalmente, a bebida cerveja, ela tem, então, no final do seu processo, um teor alcoólico menor quando comparado com o vinho, que é entre 10% a 14%, Além disso, a gente também tem que entender que parte desse açúcar que foi desdobrado, também ele não vai ser tão utilizado pelos micro-organismos, nem pelas enzimas. Tipo, parte do amido não vai ser quebrado pelas enzimas, e aqueles açúcares fermenticíveis não vão ser usados pelas leveduras, porque se interrompe, a fermentação. Por isso, o valor de álcool menor, concentração, e também a existência desses açúcares na caramelização. Embora a fervura ocorra antes da fermentação, ou seja, antes que as leveduras utilizem esses açúcares na produção de álcool, tá bom? Continuando, a ebulição geralmente é realizada em caldeiras, fabricadas de ácido inoxidável, com elementos de aquecimento indiretos. Trabalha geralmente na pressão atmosférica a 1 atm, E por fim, nós temos então a etapa de resfriamento e aeração. O resfriamento, então, tem por objetivo reduzir a temperatura elevada de fervura de quase, praticamente 100 graus Celsius, para temperaturas mais adequadas para a inoculação do fermento, das leveduras. Se o mosto tiver uma temperatura muito elevada, com certeza, vai praticamente eliminar o fermento. As leveduras não vão conseguir se desenvolver plenamente e realizar a fermentação alcoólica. Estima-se, em média, que a temperatura tem que ser reduzida para níveis de 14 a 16 graus Celsius quando for a elaboração de cerveja Ale e de 6 a 12 quando for de latte, Além disso, o resfriamento contribui para a eliminação de componentes do mosto que causam turbidez na cerveja, através da sua precipitação. Também possibilita adequada aeração do mosto, indispensável para o bom desempenho das leveduras no processo de fermentação alcoólica, Se faz o uso, então, de oxigênio ou ar estéreo, Já aqui, na etapa de fervura, se fez a esterilização,
né? Tem a presença de lúpulo, que tem ação antisséptica e bacteriostática, tá? Então, por isso que é muito recomendável o uso de ar estéreo, tá? Mas nessa etapa, justamente para que tenha oxigênio, ar, uma concentração disponível para que as leveduras consigam então se desenvolver plenamente e transformar o açúcar em álcool etílico, tá? O equipamento que se utiliza mais largamente na resfriação é o trocador de placas, né? Que é um equipamento amplamente conhecido por vocês, tá? Ele apresenta alta eficiência na transferência do calor, mas ele não é projetado para aerar ou clarificar o mosto, tá? Então, por isso que tem que fazer essas injeções, tá? Este equipamento, então, ele é compacto, higiênico e gera para a cervejaria um grande volume de água quente, que em torno de 75 a 80 graus Celsius, que pode ser reaproveitado para fins de mosturação, já que tem que se fazer o aquecimento do mosto. É isso, pessoal. Para essa primeira semana, a gente fica, então, por aí, tá? Vou repassar agora para vocês uma lista de exercícios na forma de estudo dirigido para fixarmos, então, os conteúdos, né, visto nessa videoaula. Também é interessante, né, vou deixar o link junto com, no e-mail, que vocês assistam o vídeo da elaboração da Heineken presente no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês para reforçar esses tipos de conteúdos. Fico à disposição para vocês sanarem as dúvidas, né, e até o nosso próximo encontro.